O senador Renan Calheiros afirmou nesta terça-feira que vai propor, no seu relatório final da CPI da Covid, mudanças na lei de impeachment para forçar que a Câmara analise pedidos contra o presidente Jair Bolsonaro. A proposta é estabelecer um tempo mínimo para o presidente da Casa analisar denúncias oriundas da CPI. Caso o prazo não seja cumprido, caberia ao plenário, onde os demais 512 deputados votam, decidir se aceita iniciar um processo. A alteração na legislação que trata do impeachment, proposta por Renan, tem apoio entre o grupo majoritário da comissão. O parlamentar pretende entregar o parecer até a semana que vem, no dia 23 ou 24. A intenção da cúpula da comissão é possibilitar que as conclusões da investigação da CPI provoquem a abertura de um processo de afastamento do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. A mudança da lei, no entanto, depende de aprovação no Congresso Nacional. Nosso primeiro destaque, então, desta terça-feira, a gente vai direto a Brasília. José Maria Trindade. Falávamos até sobre essa possibilidade via Supremo, né, Zé? Na semana passada tratamos desse assunto aqui, da possibilidade de que o Supremo desse prazo para análise dos pedidos de impeachment, e agora a mesma ideia surge na CPI da Covid pelo relator Renan Calheiros. Salve, Zé. Boa noite. Nem precisaria mudança, né? Não houve essa intenção do Constituinte. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Olha, o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, ele disse que está na hora mesmo de já colocar um ponto final neste palanque oficial dos partidos de oposição e que investiga ali uns ladrõezinhos de sempre dos ministérios aqui na Esplanada. Sempre há. Se procurar aí, sempre há. As ações da Polícia Federal são bem superiores e investigaram muito mais do que esta CPI. Mas a tentativa aí é focar exatamente no presidente Jair Bolsonaro e pessoas próximas ao presidente, ali assessores do Palácio do Planalto. Hoje foi mais um dia, né, de funcionamento da CPI que investiga exatamente essas histórias ali de tentativa de compra da Covaxin. E se a CPI não fizer a ligação com o presidente Jair Bolsonaro, será um salvo-conduto para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro. Esse ponto específico está dentro das regras da CPI, de apresentar proposta de lei que possam mudar o cenário futuro e evitar os erros investigados pela CPI. Agora, quando que esta CPI investigou o impeachment de presidente da República? Quando que essa CPI analisou o impeachment de qualquer um? Ou de Collor, ou de Dilma, ou de impeachments não aprovados até agora? Nunca. Vai ser apenas mais um ato político, já que não há um apoio geral do Senado Federal e vale tanto quanto qualquer projeto apresentado por um senador qualquer, o senador da República. Eu entendo que o presidente do Senado não tem esta competência, esse poder todo para travar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é verdade. Isso é muito óbvio. O grande poder do Senado Federal é o plenário. E o segundo grande poder do Senado Federal é a mesa diretora. O terceiro, o presidente do Senado. E o quarto é a Comissão de Constituição e Justiça e assim por diante. Na Câmara, a mesma coisa. Falar em impeachment agora é casuísmo, é apontar para o presidente Jair Bolsonaro. Desde o início que eu defendo a tese de que o presidente da Câmara não pode reter, ele tem que despachar. Se alguém quiser apelar ao plenário, sim, tudo bem, o plenário é a força máxima, mas o presidente deve dizer sim ou não, ou seja, despachar. E a estratégia que o presidente da Câmara usa é de sentar em cima, como se diz aqui, e não dizer nem sim nem não. E aí ele fica com um poder muito grande. A projeção de futuro é uma interrogação. Como pode um presidente da Câmara dos Deputados segurar no cargo, por exemplo, um presidente da República que tenha roubado, um presidente que tenha cometido crime e o presidente da Câmara aliado não abra o processo de impeachment de um presidente? Ou mesmo aproveitar um momento de fragilidade e fazer um grupo político e apresentar ao plenário, hein? Então, eu acho que deveria... A Constituição, para mim, já é clara, não precisava mudar. Era apenas o presidente despachar. Se ele não despachar, levar diretamente ao plenário. Mas a mesma regra
valendo no Senado para impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu realmente não entendo o caminho que levou aí este raciocínio de que os presidentes da Câmara e do Senado tenham esses superpoderes. Análise agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, não vou falar aqui do Renan Calheiros, que é o herói dessa imprensa, o novo herói, né? Da ética e da vida, como aparece nas manchetes, dessa imprensa que acha que povo na rua é golpe, né? Povo na rua é fascismo hoje, né? Para uma certa imprensa. Infelizmente, a maioria da imprensa, né? Teve a disfarçatez, né? Passou essa vergonha de cobrir uma manifestação cívica no 7 de setembro histórica, pacífica, muito volumosa, como um ato golpista, né? Isso foi, o atestado da desonestidade intelectual e é assim que nós vamos considerar essa imprensa até que ela, enfim, né, faça aí um ato de contrição, que ela desista de ser isso e volte a ser imprensa, né? Então, o Renan Calheiros é o herói. O Renan Calheiros é a bucha de canhão dessa imprensa que só pensa naquilo, assim como o Renan Calheiros só pensa naquilo, que é derrubar o presidente. Eles não se interessam por democracia, eles não se interessam pela representação direta do voto, nem pelo apoio popular aos representantes democráticos do povo, né? Eles querem uma democracia particular, não importa o currículo, né, de personagens como Renan Calheiros ou Omar Aziz, eles estão atuando de fato, de assim e outro também, para tentar derrubar o presidente da República, né? Então, poderíamos até achar que isso seria uma proposta de aprimoramento legal, né, para tornar a avaliação do impeachment mais possível, mas a gente sabe que não, a gente sabe que é mais uma manobra, só pensam naquilo, usam inclusive a pandemia que faz tantas pessoas sofrerem com tantas vítimas para palanque, isso é inominável, isso é uma canalice, e agora querem mais essa manobrinha ridícula, mas eu também acho que se é isso, que seja também dado esse mesmo rito ao pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu volto a dizer, o pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal não é um ato de perseguição ao ministro da Suprema Corte. O Senado é o revisor deste poder. O Senado é quem pode rever atos eventualmente arbitrários vindos do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado tem que agir, ele não pode se omitir, né? Ele não pode se esconder no buraco do avestruz diante dos atos do Supremo. Ele tem que examinar. Um pedido de impeachment de um ministro do Supremo não significa necessariamente a cassação desse ministro. Significa a discussão, o exame da sua conduta, dos seus atos. Isso tem que acontecer. Então, talvez possa ser uma boa. Claro que o Renan Calheiros e essa CPI circense não vão propor isso, mas que seja, então, proposta aí por quem ainda tem boa fé, digamos, isonomia de ritos, né? Que o ministro do Supremo também tenha os seus pedidos de impeachment com esse prazo mínimo aí prazo máximo aí de avaliação e depois que seja jogado para plenário. O povo na rua já mostrou o que acha do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros aí mais excitados e então poderia ter essa proposta de isonomia, né, para que possa ser discutido, pelo menos discutido, o que hoje fazem os ministros do STF. E você, Ana Paula Henkel, o que achou, Ana, dessa iniciativa do senador Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid? Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, parceiro Fiuza, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Olha, vou concordar aí com o Renan Calheiros, eu acho uma ótima ideia, mas como o Zé e o Fiuza já colocaram, isso tem que aí ser estendido ao plenário do Senado também, para apreciação do Senado. Eu acho a ideia excelente
e desde que isso também se aplique ao Senado. As notícias e as imagens do 7 de setembro, elas ficaram muito claras e muito óbvias em relação a alguns ministros, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Ninguém falou em fechar Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, o brasileiro está preocupado de salvar o Supremo Tribunal Federal, uma instituição muito importante desta composição do Supremo Tribunal Federal. E ficou muito claro nas ruas no 7 de setembro o que o povo está achando dessas canetadas aí nada republicanas, dessas inconstitucionalidades. É inacreditável a gente colocar na mesma frase a palavra inconstitucionalidades e ministros do STF. Então, já que o nosso sistema de freios e contrapesos não está funcionando nesse caso, que é exatamente o Senado colocar accountability aí no cenário institucional, apreciando os pedidos de impeachment, já quantos foram, né, de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, agora sendo campeão aí desses pedidos. Então, eu acho a ideia excelente, desde que essa ideia seja aí estendida ao Senado e que o povo possa assistir, então, às sessões do plenário, tanto da Câmara para um possível impeachment contra o presidente Bolsonaro ou qualquer outro presidente, e que o povo possa assistir, então, às sessões também do Senado, o que cada senador vai falar em relação aos pedidos, aos processos, às sessões de impeachment de qualquer ministro do STF. Vitor, para finalizar, o povo já entendeu tudo, essa CPI vai acabar sendo aí um dos melhores cabos eleitorais para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, porque a gente sabe muito bem, o povo já entendeu que de Covid, de preocupação com essa nação e também tentar investigar algum possível dolo ou algum possível erro, nunca foram os objetos dessa CPI e o brasileiro já entendeu isso. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu também gosto da ideia. Todo pedido de impeachment será imediatamente encaminhado ao plenário. Pedido de impeachment contra ministros do Supremo, o presidente da República, quem seja. Acho bom. Se for assim, eu topo. Porque não existe risco de impeachment para quem tem um forte apoio popular. O dia 7, a manifestação do dia 7 mostrou que o presidente da República está muito longe de ser eleitoralmente débil, né? Está muito longe. Ele tem um forte apoio popular. Então, vamos ver se os que apoiam o impeachment conseguem a maioria qualificada. E vamos ver também se o Congresso tem coragem, o Senado tem a coragem de endossar, ou a Câmara, endossar um pedido de impeachment que tem o apoio, né, contra alguns ministros que o pedido de impeachment tem o apoio popular porque eles são impopulares, claramente impopulares. Então, gosto da ideia. Mas vamos falar da CPI da Covid. Eu não sei se vocês viram alguma, mas eu não vi nenhuma faixa, nenhuma inscrição, nenhuma palavra de ordem sobre a CPI na manifestação do dia 7. Nem vi na manifestação, aquela raquítica do Vale do Anhangabaú e nessa coisa pífia que aconteceu aí na Paulista no dia 12. Não vi faixas a favor do Renan, nem contra. Nenhum orador mencionou a CPI, ela não existe. A omissão foi o maior castigo que a CPI poderia receber. Ela não existe. A ausência de menções mostra que eles fizeram muito barulho por nada. Por nada. Tá? É um melancólico desfecho para uma CPI que já nasceu doente. Eles foram ignorados pela oposição ao governo e pelos que apoiam o governo. Por quê? Porque é formada por gente que não presta.
comandada por gente que não presta. Poucos se salvam ali porque são oportunistas, picaretas, gente pensando na próxima eleição. Eles são um nada. Vamos ver o que esses senadores conseguem aí com esse pedido de impeachment. Será bom votar para ver se a CPI, que eles usaram como instrumento eleitoral, produziu algum efeito benéfico para eles. Porque pela omissão muito pedagógica, né, que foi constatada nessas manifestações, eles representam o quê? Nada.